Guerreiros, a pergunta que é o título aqui desse vídeo, né? Se o ARP é o responsável pelo furacão Harvey e pela avalanche que teve na Suíça, né? Inclusive a avalanche na Suíça tem pessoas na internet atribuindo ao CERN, pelo fato de o CERN ficar na Suíça. E essa possibilidade eu excluo basicamente porque não há uma coisa a ver com a outra. O ARP pelo menos ainda está relacionado com questões de meio ambiente, da atmosfera, e que ele poderia causar efeitos na atmosfera. Agora o ARP é um acelerador de partículas, ele não tem capacidade nenhuma de influir, ou seja, de causar tremores ou de mudar aspectos da atmosfera. Ele não atua no ambiente, ele atua naquele sistema fechado dele. Eu assisti até alguns vídeos onde o pessoal relaciona a avalanche com o CERN e ninguém que fez vídeo consegue explicar. Eles só dizem que foi aplicado um poder maior, uma potência maior no CERN que fez com que ele gerasse avalanche, uma potência maior. Como assim, né? Não vejo relação, então eu já pulo completamente a questão do CERN. Agora, a ARP, então ele teria causado o recuo das águas na costa da América do Sul aqui, né, que foi um evento que aconteceu agora, uma semana atrás, 2 semanas atrás. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu não acredito que o ARP tenha causado isso. E agora o furacão Harvey. Inclusive fica meio sem sentido os Estados Unidos possuir uma arma no qual ele usa essa arma nele próprio, né? Então, uma arma para criar tormentas e furacões, no qual os furacões são direcionados para o próprio país, né? Então não faz muito sentido. Inclusive tinha até pessoas que comentaram nesse vídeo anterior do recuo das águas aqui no Atlântico, dizendo: não faz sentido, porque toda hora tem furacão nos Estados Unidos, onde mais tem furacão nos Estados Unidos, e para que o ARP, eles vão ficar direcionando o ARP para eles mesmos, né? Não deu outra. Rapidinho já veio esse furacão Harvey para mostrar que realmente não faz sentido os Estados Unidos, que possuem uma arma que cria furacões, direcionando esses furacões para o seu próprio país, né? As pessoas perguntam muito também o seguinte, o pessoal está indignado, né? Eu fiz um vídeo sobre o ARP e o pessoal teórico da conspiração, os arpistas, os crentes em chemtrails, os alarmistas do apocalipse, o pessoal do Nibiru, o pessoal da Terra plana, tá todo mundo muito indignado. Não tem jeito, gente, eu tenho a minha opinião sobre esses assuntos, eu coloco elas aqui. E o seguinte, as pessoas falam: quem é você, qual a capacidade, que mérito que você tem, que know-how que você tem para estar colocando esse tipo de opinião, né? Que know-how você tem para poder falar sobre chemtrails, sobre ARP, Blue Beam, geoengenharia, manipulação climática, né? E eu tenho uma certa bagagem sobre esse assunto. Não é uma questão aqui de eu estar querendo me vangloriar, me gabar de nenhuma forma, porque é um assunto que eu tenho vergonha, é um assunto que eu me sinto mal em falar, até por eu ter ficado muitos anos, investido muitos anos da minha vida nisso, na crença cega nessas teorias, principalmente ARP e chemtrails. Foram 5 anos estudando profundamente, dedicando boa parte do meu dia a dia na investigação dessas teorias, principalmente das chemtrails. Eu me envergonho disso porque hoje em dia eu sei que não é verdade, e eu sei que eu passei muitos anos em cima de uma falácia, né, dando força, incentivando um folclore, e me arrependo amargamente. Então, assim, a questão aqui que eu vou falar, eu vou contar um pouquinho do meu trajeto, para vocês verem que, se eu estou dizendo que talvez não seja o ARP, pode haver uma possibilidade pequena de eu estar correto, não eu, mas todas as pessoas que pensam assim como eu. Eu não estou inventando nada aqui, né? Eu conheci a história, eu vivenciei a história, depois eu consegui descobrir a verdade, assim como muitos descobriram. Só que as pessoas que descobrem a verdade sobre a teoria do ARP e dos chemtrails, a verdade, ou seja, que não é o ARP e não são chemtrails que fazem nada disso, quando você se dá conta disso, você rapidamente é eliminado dos grupos, das páginas e desse clã que são esses grupos, né? O grupo dos que acreditam em chemtrails, o grupo dos que acreditam em ARP. Você rapidamente é eliminado, então os outros membros desses clãs não ficam sabendo. Então não estou sozinho nessa. Muitas pessoas já se deram conta dessa questão e são rapidamente excluídos. Então
dê um pouquinho de ouvidos. Se você caiu aqui nessa página, você está dedicando a sua vida a esse tipo de teorias e lutando contra, divulgando a existência do ARP, divulgando a existência de chemtrails, divulgando a existência da geoengenharia. Para um pouquinho e assiste esse vídeo, porque pode ser esclarecedor, com a mente aberta. Você não é o cara que conseguiu sair da Matrix, né? Você descobriu a existência das chemtrails, do ARP, da conspiração global, a redução populacional, eles estão envenenando o ar com os aviões, estão controlando o clima com o ARP. Se você conseguiu sair da Matrix, ou seja, do senso comum, para adquirir esse conhecimento, você pode conseguir dar o próximo passo, que é descobrir que isso daí também se trata de um engodo, e tem muita gente ganhando em cima desse engodo. Uma hora eu ainda faço um vídeo sobre a página do Facebook chamada ICA, Chemtrail International Association, que é uma página do Facebook que só cria conteúdos falsos para trazer as pessoas para esse tipo de falácia. Bem resumidamente, eu vou tentar ser o mais resumido possível, porque já está em 7 minutos, não há como falar tudo. Eu tenho vídeos e mais vídeos sobre esses assuntos aqui no canal, e não há como dizer tudo aqui, é muito pouco tempo. Foram 5 anos de dedicação a esse tipo de coisa, e o conteúdo é extremamente vasto, mas resumidamente, 2011 para 2012 eu me dei conhecimento da teoria das chemtrails e do ARP e de uma possível manipulação climática. Eu comecei isso não existia no Brasil ainda, a informação era pouquíssima, só existiam informações a nível de sites americanos. O tema era desconhecido no Brasil. Eu fiquei conhecendo essa questão e achei muito verídico, né? Nós tínhamos um site chamado Geoengineering Watch, um site do indivíduo chamado Dane Wigington, que é o maior expoente dessa história toda. Eu fiquei sabendo, então, eu assisti o documentário What in the World Are They Spraying? E eu fiquei, assim como todos ficam, né, ludibriado por essas informações, e comecei a divulgar no Brasil a teoria das chemtrails. Montei um site chamado trilhaquimica.blogspot.com.br. Na época, um dos primeiros sites ou blogs sobre o assunto da manipulação climática, ARP e chemtrails. Um site extenso com uma série de conteúdos. Em seguida, eu criei alguns grupos no Facebook. A grande parte dos grupos brasileiros eu coordenei na época, alguns deles eu ainda sou dono. Então, eu desenvolvi o Chemtrail Ameaça Real no Brasil, que hoje em dia se chama Fenômenos da Meteorologia Física e da Aviação. Eu tenho um grupo chamado Chemtrail União Centro-Sul, Chemtrail São Paulo, Rastros Químicos no Brasil e no Mundo. São alguns dos maiores grupos que tem sobre chemtrails. Um dos mais interessantes grupos que eu montei foi o Chemtrail Aliança América Latina, Espanha e Portugal. É um grupo que reunia alguns dos maiores líderes no ativismo contra a geoengenharia no Brasil, América Latina e Portugal e Espanha. Então era um grupo realmente importante porque reunia várias pessoas envolvidas em todos esses países, né? Depois eu criei um site chamado chemtrailbrasil.blogspot.com. Era um blog onde eu fazia publicações de artigos quase diariamente sobre geoengenharia, manipulação climática, ARP, Bluebeam, chemtrails. E eu fui me destacando na época, né? Fiz parte de vários encontros, divulguei a questão ao máximo possível, crente de que aquilo tudo era verdade, né? As informações eram muito sólidas sobre isso tudo. Acreditava que o ARP era uma arma de manipulação, acreditava que ele era capaz de fazer isso tudo, acreditava que ele trabalhava em conjunto com as chemtrails, e dediquei muitos anos a esse estudo, inclusive não só na internet, né? Artigos e mais artigos eu publiquei. Aí eu fui chamado por jornalistas que se interessaram pelo assunto, me chamaram, eu comecei a escrever esses assuntos para jornais impressos. As poucas matérias impressas que saíram sobre ARP, Bluebeam e chemtrails foram escritas por mim na época, de 2013 para 2014. Eu escrevi, eu mostro as fotos aí para vocês, algumas matérias para jornal. A primeira vez que esses assuntos surgiram, né, foram os artigos que eu escrevi. Então, assim, porque eu tinha conhecimento do assunto, porque eu estudei muitos anos essa questão, por isso que fui chamado por jornais e por outros meios e veículos que queriam conhecer mais do assunto, vinham até mim. A internet está repleta dos meus artigos, inclusive uma das questões mais interessantes é que hoje, que eu sei que isso não é mais real e que eu saí dessa história, os defensores dessa história toda sempre vêm em cima de mim
para dizer, não, é real, o ARP existe, os chemtrails estão poluindo o ar, né? Os aviões que estão passando, pulverizando o céu para manipulação climática, tudo isso existe, e eu digo, não existe. A pessoa diz, existe. Aí a pessoa fala, então peraí. Aí a pessoa vai lá e busca um artigo e posta o link para mim, para eu ler esse artigo e ficar comprovado que a pessoa está certa, que isso tudo existe. Aí a pessoa vai lá e fala, tá vendo como existe? Então olha aqui, ó, e passa o link. Quando eu abro o link para ver do que se trata, é um artigo que eu mesmo escrevi. Isso aconteceu muitas vezes comigo e eu comecei a ficar chocado com esse tipo de coisa, porque a pessoa, na tentativa de defender a existência do ARP, dos chemtrails e do Bluebeam, ela manda para mim um artigo que eu mesmo escrevi. E chega a esse cúmulo da situação. Por quê? Porque muitas das pessoas que estão agora assistindo esse vídeo e que acreditam nisso tudo, vieram a ter conhecimento disso através dos artigos que eu escrevi. Porque os meus artigos, os meus textos estão espalhados por todos os blogs e canais que trabalham com esses assuntos. Muitas vezes você está aqui discutindo comigo um assunto e utilizando os argumentos que eu mesmo desenvolvi para você se defender, né? Que existem chemtrails, que existe Bluebeam, etc. e tal. A única matéria sobre Bluebeam que foi postada, que foi colocada em jornal impresso, foi escrita por mim. Uma matéria completa, extensa, onde ninguém abordou tão bem o caso em um artigo jornalístico quanto eu fiz na época sobre o Bluebeam. Além do trabalho na internet, nos jornais, eu fiz a pesquisa em campo, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ver essas trilhas, as ditas chemtrails passando no céu da capital de Santa Catarina, eu comecei a registrar. E foram quase 5 anos fotografando, filmando e analisando a movimentação desses aviões no céu. Hoje em dia eu tenho um acervo que são mais de 15 mil fotos de chemtrails e mais de 300 vídeos, filmagens sobre isso. Foi muito material, gente, é muito material, porque foram 5 anos dedicados a esse estudo. Então eu me sinto com certa propriedade, com certo embasamento para poder estar falando desse assunto. Não encontro alguém que tenha tanta propriedade quanto eu tenho. Não estou me gabando. Isso só me traz vergonha, só decepção. Porque foram 5 anos me enganando as pessoas ao meu redor. Hoje em dia eu tenho coragem e convicção em dizer que eu estava errado. Eu errei. Eu acreditei numa história que não era verdade. E agora estou aqui como amigo, e falando de coração. Reveja essa história. Reveja a questão das chemtrails, reveja a questão do ARP, Bluebeam e essa teoria de conspiração da manipulação climática. Reveja tudo isso agora, enquanto é tempo. Eu fui obrigado a rever tudo, não é de fato real. Agora eu não tenho como explicar aqui, detalhe por detalhe, como que depois de 5 anos investigando a questão e defendendo um ativista, né, defensor das chemtrails, como que depois de todo esse tempo eu abandonei e me transformei numa pessoa que luta contra essas teorias, né? O que me fez mudar foi a descoberta da coisa em si, de que não é real. Não há como explicar aqui, mas nós temos uma playlist no canal com vídeos e vários vídeos que eu já fiz sobre chemtrails, sobre a geoengenharia e a manipulação climática, onde eu explico com mais detalhes o que me fez mudar de ideia, né? Mas resumidamente aqui, só para dar uma palhinha para vocês bem rápida, eu fotografei e filmei muitos aviões soltando as trilhas de condensação permanente, ou seja, as chemtrails. Foram muitas filmagens e muitas fotografias. A partir do momento que eu consegui adquirir equipamentos com mais precisão, né, câmeras e filmadoras com zoom de maior qualidade, eu consegui fotografar muito de perto esses aviões soltando aquelas trilhas espessas e permanentes, né, as ditas chemtrails. Eu consegui filmar de perto esses aviões e foram muitos deles filmados e fotografados. Então era possível ver a marca do avião. Quando eu consegui ver a marca, que você vê um avião soltando uma chemtrail, né? E você olha, você tira a foto muito perto ao ponto de você ver a marca, você vê que é um avião da Gol, por exemplo, que está soltando aquela chemtrail. Um avião da TAM que está soltando aquela chemtrail. Como vocês podem ver aqui na foto, aqui, eu mostro para vocês só alguns desses registros. Esses aviões que vocês estão vendo são aviões da Gol, da TAM, são aviões comuns, com passageiros dentro, não são aviões da Evergreen, como se dizia, não são aviões de borrifamento, são aviões comuns, levando passageiros a nível interestadual, são aviões nacionais, e eles passaram por cima da minha cidade
gerando trilhas de condensação persistente, o que o pessoal chama de chemtrails. Como que é possível um avião de carreira comercial, um avião comercial comum, nacional, estar gerando trilhas de condensação persistente? A brincadeira começou aí, e a partir daí eu comecei a desconstruir o caso. Não sobrou nada, não restou nada. Da teoria das chemtrails, não restou pedra sobre pedra. Eu desconstruí todas as falácias que constituem o mito das chemtrails e ARP inclusive, porque o ARP está agregado ali. Tanto ARP quanto chemtrails, o que há é muita especulação, é muita teoria, mas pouca verdade. Não sobrou pedra sobre pedra. O resultado final disso tudo é um livro que eu escrevi, são mais de 290 páginas só sobre chemtrails, manipulação climática, geoengenharia e ARP inclusive. Um livro extenso que reúne 5 anos com toda essa investigação e com a minha mudança, como que eu descobri que isso tudo não é real, que isso tudo não passa de um folclore criado por Dan Wigington, o criador da teoria das chemtrails, o maior propagador das teorias de conspiração climáticas, né? É o Dan. O livro se chama Chemtrails, a teoria das trilhas químicas, e está em processo de revisão para poder ser publicado. Realmente não vai restar mais pedra sobre pedra. Se você ainda acredita na teoria das chemtrails, da geoengenharia, depois que você ler esse livro não há mais como crer, porque eu não deixei escapar nada. Todos os argumentos que são usados para a defesa desse folclore foram dissolvidos nesse livro. Então, gente, eu vou me despedindo aqui, já está muito longo esse vídeo. Recomendo então que assistam a playlist no canal, onde eu falo sobre esse assunto de forma mais específica. Não tem como falar 0,1% do conteúdo que eu tenho aqui. Então assistam a playlist, que vocês vão entender que eu não sou um cético que estou aqui criticando por criticar, né? Se eu não acredito hoje em dia na efetividade do ARP e na existência das chemtrails, é porque foram 5 anos investigando essa história, publicando, escrevendo, divulgando e fazendo ativismo sobre esse assunto. Então não sou um crítico que está aqui cético por ser cético. Eu sou cético porque eu entrei tanto a fundo nessa questão que eu acabei descobrindo a realidade, e hoje em dia, depois que eu refutei já todos, são centenas de publicações no blog que foram reunidas também no livro, e não sobra pedra sobre pedra dessa conspiração climática dos chemtrails e do ARP. Tá certo? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.